Bom dia, pessoal. Bom dia para todo mundo. Cíntia, acabei de ver o rostinho. Bom dia. Davi, está por aqui também. Hoje temos convidados aí, né? Esse encontro, então, é um encontro que acontece dentro da comunidade da cuidadoria. E que a gente, como é um começo de um círculo novo, né? Que vai ser o círculo de escutatória, a gente achou que seria legal fazer um encontro aberto, né? E convidar pessoas aí que nos seguem nas redes, que recebem o nosso boletim, ou que nos conheceram aí para esse encontro, né? Foi na divulgação desse encontro, para que a gente pudesse fazer esse momento aberto, desse tema que tem se mostrado a cada dia mais essencial, necessário. Então, sejam todos muito bem-vindos, os que fazem parte da comunidade de cuidadoria, os que estão chegando, que a gente tenha um final de manhã aí muito gostoso juntos, olhando para essa temática. Então, eu sou a Gabriela, sou uma das facilitadoras aqui da cuidadoria, especialmente na comunidade, faço toda a parte de coordenar os nossos círculos, os nossos encontros, e está comigo aqui também a Patrícia, que faz parte da comunidade. Quer se apresentar, Pati? Oi, gente, bom dia. Eu sou Patrícia, sou facilitadora e sócia da cuidadoria, tudo bem? A gente está muito feliz de iniciar mais um ciclo na nossa comunidade. A gente tem um prazer enorme em criar essas jornadas que a gente tem percebido fazem muito sentido. Então, sejam super muito bem-vindos e estamos aqui, disponíveis para vocês, e a gente vai ter uma ótima manhã. A Gabi vai conduzir e eu estarei aqui de apoio, tá bom? Obrigada, Pati. Para quem está se perguntando o que é uma comunidade, né? O que é uma comunidade online? Uma comunidade online é um lugar onde a gente se encontra, onde a gente tem ciclos de aprendizagem e de prática, para olhar para os temas que nos importam, né? Para temas principalmente que envolvem uma forma de viver e de trabalhar de um jeito significativo, uma forma de liderar, né, os nossos projetos, o nosso trabalho, de um jeito humano, né, de um jeito transformador. Então, a gente tem como base um novo paradigma mesmo de estar aqui, de ser liderança, de uma nova gestão, de novos trabalhos. Então, os temas que circundam os nossos círculos e ciclos passam pelas novas economias da fluxonomia 4D, que a Patrícia é super mestra aí no tema, do livro Reinventando as Organizações. Para quem não conhece, é um livro que para a gente é uma base super importante, que ele traz um tripé de integralidade, autogestão e propósito evolutivo. Então, de alguma forma, a gente está sempre tocando isso. A gente está sempre tocando nesse tripé, né, nos nossos encontros, nas nossas conversas, e a gente se propõe a entender que nova liderança é essa, que novas pessoas são essas que puxam movimentos diferentes, que interagem no mundo de uma forma diferente, né, e que buscam desenvolver novas habilidades, novas formas de interagir. E de todas essas investigações que temos feito, a escuta, né, aparece como aquela habilidade que está sempre ali, ó, na necessidade, né? Quando a gente vai e se propõe a fazer algo diferente, né? Talvez muitos de vocês já passaram por isso. Não, eu quero fazer diferente, né? Quero ser. Daí, quando a gente entra num processo de mudança, de transformação, a gente percebe o quanto estamos viciados, né? A uma escuta não tão presente, né? Há já uma contrarresposta. Então, a gente veio de uma jornada de um hub de teoria U que fala sobre escuta, de um círculo de CNV, de comunicação não violenta, que fala de escuta, e todos os nossos encontros são facilitados, então eles têm como base primordial, principal, essencial a escuta. E aí, por que não fazer um encontro escutatória, né, para falar sobre os assuntos que nos importam,
para a gente praticar, né? Porque não adianta, é só através da prática que a gente vai conseguir ir para aquelas conversas difíceis que estão lá fora, né? Encará-las elas com mais cuidado, com mais carinho. E a importância de ter um grupo, né? Um grupo intencional que pratique isso, porque às vezes a conversa lá fora ela é mais difícil, e quando a gente tem um grupo, a gente se fortalece nesse grupo, né? Então, estou bem feliz de estar iniciando esse círculo, porque é um tema que para mim é muito, muito caro, muito importante. E para finalizar nossas boas-vindas, eu queria que alguém que já é da comunidade também desse as boas-vindas aí para o pessoal que é novo e dissesse, né, contasse um pouco como que é fazer parte de uma comunidade. Alguém aí pode se dispor dos presentes? Cadê? Quer Leandro, dar as Davi, boas-vindas aí? Malu. Pessoal, bom dia. Meu nome é Leandro, eu faço parte da comunidade. Acabei de sair do curso de formação de líderes evolutivos, né, com o pessoal da comunidade, foi muito transformador. E a comunidade é essa possibilidade que a gente tem, né, essa oportunidade que a gente tem de continuar esse diálogo, né, com uma equipe que tem um pensamento muito de acordo, né, com os princípios de liderança para esse novo mundo, né, que é algo que eu sempre busco me atualizar, me aprofundar, para que as práticas organizacionais, que é um mundo que eu vivo, possam realmente ser coerentes, né, com esse mundo que a gente acredita. E a comunidade tem essa linguagem, né, é um apoio que eu tenho de você poder realmente, a qualquer momento, você não só participar das práticas que são propostas, mas você também ter a liberdade para sugerir temas, né, dentro da comunidade para a gente unir nossas forças, nossas habilidades e contar com tanta gente, né? Está sendo muito interessante, né? Eu recomendo, quem não é da comunidade ainda, participar, porque é força, sabe? É força e apoio. Eu resumiria isso. De pessoas que acreditam nesse novo paradigma. Valeu, muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, Obrigada, Leandro. Rita? Oi, pessoal, bom dia. Eu acabei de me formar no curso de líderes evolutivos essa semana. E faço parte da comunidade com o meu propósito de fazer parte é manter ativo esta rede e conversas e assuntos sobre temas tão importantes, temas que tão me interessam, e na comunidade a gente encontra pessoas que falam a mesma língua. Então, é uma identificação que eu me identifiquei com o meu grupo, achei minha tribo, e a comunidade é um momento para compartilhar sobre essas coisas bonitas. Sejam bem-vindos a este encontro e também convidos para participar da comunidade. Obrigada, Rita. Obrigado, Rita, Leandro. Obrigado pela essa recepção. Eu compartilhei ali uma pergunta de check-in com vocês. Paty, se puder compartilhar o link de novo, que acho que teve gente que entrou na sala depois, que era a pergunta, então, né, o que te trouxe aqui? A gente já teve 17 respostas, né? O que trouxe vocês para o encontro chamado Escutatória? Né? Então, agora a gente vai dar uma olhadinha, e aí quero ouvir também umas duas vozes aí de quem está chegando de novo, o que te trouxe aqui. Então, curiosidade, vontade de exercer, aprender a escuta, aprender a praticar, porque, como diz Rubem Alves, é difícil ver cursos de escutatória, é preciso aprender cada vez mais sobre o tema, necessidade de compreender de fato as necessidades que estão por trás do que me contam, de acolher os colegas e alunos no retorno do ensino presencial, conhecer mais técnicas de escutatória, entender a proposta e praticar, proposta diferenciada, prática constante,
curiosidade, coração amoroso, oportunidade de fazer parte de uma comunidade, aprender e trocar, desenvolver habilidade, conexão, mais uma conexão, perceber como minha escuta está aberta, percepção do meu momento, vivenciar a experiência. Legal, gente. E alguém aí gostaria de compartilhar, né? Às vezes alguma coisa especial, específica te trouxe aqui, ou como que foi, né? Para quem está chegando, né, na primeira vez, o que te fez vir aqui numa sexta-feira de manhã? Eu posso falar. Vamos lá, Malu. Eu posso dizer que o grupo que a gente fez no ciclo anterior foi uma coisa bem interessante, e eu acho que produziu muitas trocas, muitos compartilhamentos, insights, e aí, quando ouvi essa outra proposta, eu fiquei animada, e aí eu estou aqui de novo, para repetir a mesma dose, né? Vamos junto. Eba. Obrigada, Alguém que Malu. está chegando hoje? Eu estou chegando hoje. Eu também estou chegando hoje. Eba. Eu Camila? gosto muito de acompanhar o conteúdo de vocês nas redes sociais, já senti uma sintonia aí, que nem vocês falaram, né, de valores, de visão de mundo. Eu acabei de sair de um curso que chama Pessoa B, também, e onde falou muito dessa questão do poder, né, da escuta ativa, baseado também na teoria U, também estou estudando, enfim, acho que gostaria de me conectar aqui com vocês e por isso que eu estou aqui. Obrigada. Linda, Camila. Ema, Adriana? bom dia. Opa. Ema, vamos lá. Bom Ema, dia. bem-vinda, irmã Ema. Obrigada. A pergunta é por que eu estou aqui? Isso. Eu recebi o convite, né? E como nós temos uma parceria, estamos trabalhando, eu tive a curiosidade de também poder participar deste encontro e aprender mais, né, sobre escutar. Não é fácil, né? Que alegria ver a senhora aqui. Muito bem-vinda. Obrigada. Adriana, você tinha levantado a mãozinha? Era só para dizer que é a minha primeira vez, mas, então, constar. Não, eu acompanho vocês no Instagram, terminei um curso agora de facilitação, agora não, já tem um tempo, de facilitação com alma, né, e foi uma indicação dessa comunidade que eu cheguei até vocês, através dessa indicação, e gostaria muito de conhecer o contexto de vocês, e esse tema ele me encanta. Eu tenho, desde que eu comecei, mergulhei, né, num processo de estudos, desde que começou a pandemia, e eu acho que a escuta é o mais importante de todos, e é um hábito, né, que você vai treinando para começar a botar em prática e ser uma coisa mais natural. Então, eu estou aqui realmente para escutar. Aprender a escutar. Obrigada, Adriana. Bom, gente, muito bom ouvi-los, né? Já estamos aqui aquecidos, com chegados, né? Chegando, quem está chegando aí vai se assentando. Eu vi que algumas pessoas falaram de abrir a câmera. A gente faz esse pedido, né? Porque já estamos distantes, mas a gente entende que também está cada um, né? Às vezes numa rotina, então também se anfitriem. E aí, quando a gente tem momentos menores em grupos pequenos, daí nesses momentos é mais importante, né, que a câmera esteja aberta para que a troca aconteça lá dentro dos grupos. Mas, de preferência, então, sim, as câmeras ligadas para a gente se conectar com os rostinhos, mas também, se não for possível, não tem problema, tá bom, Clécia? Então, fique tranquila. Eu queria fazer um convite aí para a leitura de um texto, que alguém já até citou, né, que é uma inspiração para a gente no nome do encontro, e eu queria 2 voluntários para lerem o texto comigo. Pode escrever o nome no chat ali. 2 voluntários. Um de cada vez. Jaqueline Arruda e Francinara.
Jaqueline, você vai ser o número 2 e a Francinara vai ser o número 3. Cadê a Francinara? Francinara ali. Então, eu vou começar lendo o texto e aí vocês continuam, vai estar numerado, tá bom? A tela. Escutatória Rubem Alves. Sempre vejo... Calma aí, deixa eu tirar o que... Sempre vejo anunciados cursos de oratória. Nunca vi anunciado curso de escutatória. Todo mundo quer aprender a falar. Ninguém quer aprender a ouvir. Pensei em oferecer um curso de escutatória, mas acho que ninguém vai se matricular. Escutar é complicado e sutil. Já é minha vez? Isso, pode seguir. Diz Alberto Caeiro que não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. É preciso também não ter filosofia nenhuma. Filosofia é um monte de ideias dentro da cabeça sobre como são as coisas. Para se ver, é preciso que a cabeça esteja vazia. Parafraseio o Alberto Caeiro. Não é bastante ter ouvidos para ouvir o que é dito. É preciso também que haja silêncio dentro da alma. Daí a dificuldade. A gente não aguenta ouvir o que o outro diz sem logo dar um palpite melhor, sem misturar o que ele diz com aquilo que a gente tem a dizer. Como se aquilo que ele diz não fosse digno de descansada consideração e precisasse ser complementado por aquilo que a gente tem a dizer, que é muito melhor. Nossa incapacidade de ouvir é a manifestação mais constante e sutil de nossa arrogância e vaidade. No fundo, somos os mais bonitos. Tem um velho amigo, Jovelino, que se mudou para os Estados Unidos, estimulado pela Revolução de 64. Contou-me de sua experiência com os índios. Reunidos os participantes, ninguém fala. Há um longo, longo silêncio. Vejam a semelhança. Os pianistas, por exemplo, antes de iniciar o concerto diante do piano, ficam assentados em silêncio, abrindo vazios de silêncio, expulsando todas as ideias estranhas. Todos em silêncio, à espera do pensamento essencial. Aí, de repente, alguém fala. Curto, todos ouvem, terminada a fala, novo silêncio. Falar logo em seguida seria um grande desrespeito, pois o outro falou os seus pensamentos, pensamentos que ele julgava essenciais. São-me estranhos. É preciso tempo para entender o que o outro falou. Se eu falar logo a seguir, são duas as possibilidades. Primeira, fiquei em silêncio só por delicadeza. Na verdade, não ouvi o que você falou. Enquanto você falava, eu pensava nas coisas que iria falar quando você terminasse sua fala. Sua tola fala. Falo como se não tivesse falado. Segunda, ouvi o que você falou. Mas isso que você falou como novidade, eu já pensei há muito tempo. É coisa velha para mim. Tanto que nem eu preciso pensar sobre o que você falou. Em ambos os casos, estou chamando o outro de tolo, o que é pior que uma bofetada. O longo silêncio quer dizer, estou ponderando cuidadosamente tudo aquilo que você falou. E assim vai a reunião. Não basta o silêncio de fora. É preciso o silêncio de dentro, ausência de pensamentos. E aí, quando se faz o silêncio dentro, a gente começa a ouvir coisas que não ouvia. Eu comecei a ouvir.
Fernando Pessoa conhecia a experiência e se referia a algo que se ouve nos interstícios das palavras, no lugar onde não há palavras. A música acontece no silêncio. A alma é uma catedral submersa. No fundo do mar, quem faz mergulho sabe, a boca fica fechada. Somos todos olhos e ouvidos. Aí, livres dos ruídos do falatório e dos saberes da filosofia, ouvimos a melodia que não havia, que de tão linda nos faz chorar. Para mim, Deus é isto, a beleza que se ouve no silêncio. Daí a importância de saber ouvir os outros. A beleza mora lá também. Comunhão é quando a beleza do outro e a beleza da gente se juntam num contraponto. E agora o convite, eu vou pedir para a Paty preparar salas com 4 pessoas. E o convite vai ser o seguinte, a gente vai entrar nas salas e a gente vai ficar em silêncio por 3 minutos dentro das salas. Quem puder, nesse momento, ligar as câmeras. E aí, nesses 3 minutos, a gente vai apreciar as outras pessoas que estão na sala, só em silêncio, ninguém precisa abrir o áudio, vocês só vão entrar nessa sala e ficar 3 minutinhos em silêncio e a gente vai trazer vocês de volta para a sala, para a salona aqui, né? E aí a gente vai refletir um pouco sobre isso. Então, pessoal, eu vou mandar os convites, vocês aceitem os convites que vão aparecer aí na telinha de vocês, tá? Para entrar nas salas. Mais ou menos de 3 a 4 pessoas cada sala. Aproveitem para reparar aquelas coisas que a gente não repara quando a gente está falando. Bem-vindos de volta. Eu queria ouvir vocês, como que é essa experiência do silêncio? E se vocês descobriram alguma coisa sobre o outro, sem ele ter falado nada, apreciaram alguma coisa sobre outra pessoa? Queria ouvir algumas pessoas. Posso falar? Pode falar, Ingrid. Depois a Thaís. Eu estava com a Cíntia e com o Igor. E gosto muito desses exercícios assim de escuta. É engraçado como passa várias coisas na cabeça da gente, né? Para mim, assim, deu a impressão da Cíntia um pouco inquieta, né? Ela ficava ali sorrindo e acenava e tal. De repente ela começou meio que dançar, assim, então dá uma impressão que ela não estava tão confortável, assim, né? Para fazer o exercício, pelo menos isso que me pareceu. E o Igor super sério, observando o tempo todo e tal, daí chegou uma hora assim que a Cíntia sorriu e tal, daí ele não aguentou, ele sorriu também, daí nós 3 sorrimos e tal. Então, mesmo com a escuta, né, sem poder falar, nós nos comunicamos com a cena, com o sorriso, né, observando ali cada um, né. Muito bom, Ingrid. Thaís? Olá, pessoal, bom dia. Eu acho que eu nunca tinha feito um exercício parecido, né, de você ser conduzido a ficar em silêncio. Mas muitas vezes eu me questiono que a gente precisa, muitas das vezes, suportar o silêncio, né? Principalmente quando, acho que vocês devem estar acostumadas, né? Vocês facilitam grupos, então muitas vezes fazem perguntas e fica aquele silêncio e a gente precisa aprender a como suportar esses silêncios. E é claro que passam 1000 coisas na cabeça, mas num primeiro momento, né, eu pensei, acredito que eu vou ficar um pouco ansiosa, né, ficar aqui sem falar, e eu que falo tanto, mas não, eu consegui ficar calma, aí depois, por alguns momentos, eu fui notando as pessoas que estavam na mesma sala, então, por exemplo, fiquei encantada que o Fernando, ele tem o sol ali batendo, né,
Então, ele está ali no sol. A Rita também estava na sala e se mantendo super calma, super tranquila, a Raquel, e a gente ficamos ali realmente parados, observando, em silêncio. E é algo que eu nunca tinha parado para pensar, né? E aí eu comecei a pensar exatamente nisso, assim, o quanto que às vezes nós precisamos suportar esses silêncios, né? E que são necessários. Eu achei uma experiência interessante, assim. Legal. Obrigada, Thaís. Simone? Achei legal a pergunta que puseram aqui no chat agora também. O nosso trio, eu, a Juliana e a Emma, nós estávamos as três, acho que as três entraram bem tranquilas para isso, né? Me surpreendeu até, porque não foi um silêncio verdadeiro, assim, sem esboço de grandes reações. A Emma mais séria, quietinha, assim, bom, quietinha nós três estávamos, mas bem séria a Emma, e a Juliana parecia numa paz, assim, numa tranquilidade, com poucas, assim, poucas reações. Achei legal as luzes atrás do cenário da Juliana ali, que parecia que estavam, assim, formando uma aura interessante ali, e a Emma com as plantinhas, assim, eu fiquei atenta não só nas pessoas, mas no todo. O que eu ia comentar que eu achei mais interessante, que me ocorreu mais para o final, é o quanto teria sido mais difícil se esse exercício fosse feito com pessoas conhecidas. Era essa a pontuação que eu queria colocar. Obrigada, Simone. Amanda apreciou a parede da Paola. Mais alguém? Igor? Olá, bom dia. Eu achei interessante como que a conexão ocorre de uma forma muito rápida quando a gente para só para se olhar, né? A gente está tão acostumado a usar o verbal, e quando tira o verbal, de repente o mundo se abre ali. Eu acho que ou a gente se conecta muito rapidamente, ou uma tensão vem à tona muito rapidamente, né? E, não sei, talvez pela disponibilidade do grupo, né, de estar num encontro de escutatória, acaba que favorece a conexão mesmo. Então, o que me chamou mais atenção foi como isso é rápido e sutil, porque eu fiquei imaginando, se a gente tivesse 3 minutos para conversar, tem tanta coisa no meio do caminho que passa por polidez, formalidade, o tato de um com o outro que a gente não sabe, e quando isso sai de cena, né, a nossa conexão é mais rápida. O silêncio tem esse poder, né? Achei interessante. Obrigada, Igor. Muito poder. Davi, Raquel e Cíntia, podem seguir nessa ordem. 2 Davi. Qual Davi? Davi Aquino e Davi Carlo. Qual que tá isso? Davi Carlo. Tá certo. Então, eu estava no grupo do Igor, inclusive, e quando ele tirou o óculos, eu acho que mudou bastante a presença dele na sala, porque o óculos dele estava dando reflexo na lente, então não dava para ver o olho dele. Eu acho que fez uma grande diferença isso. E outra coisa que eu reparei também foi em relação ao fato de ser um encontro virtual. Eu acho que se a gente tivesse presente ali 4 pessoas numa rodinha de frente a frente, acho que ia ser mais difícil esse silêncio, ficar encarando o outro. Olhando a tela do computador, não deu essa impressão de que está sendo encarado, sendo observado, tanto assim. Eu acho que facilitou esse momento. E ao final também eu já estava até apreciando o silêncio, estava gostoso o silêncio. Estava gostoso estar ali com aquelas pessoas em silêncio. É isso. Obrigada, Davi. Davi, agora é o Aquino. Ok, bom dia para todos. Legal essa observação do meu xará, né? Quando a gente faz isso presencialmente, olho no olho, né? Parece que tem uma energia diferente. Mas esse exercício no digital é muito interessante também. Eu participo de um círculo de homens, geralmente são 12 a 16 pessoas. Eu peço até para ou ser o primeiro ou ser o último, porque para mim é muito mais importante exercitar a escuta do que a minha própria fala.
mas confesso que admito que estou em transição, não estou pronto totalmente para fazer isso. E aqui eu observei, sem nenhum julgamento do julgamento, como é interessante a gente já, nesse pequeno exercício, achar que o outro está quieto, que o outro é tímido, que o outro está em paz. Falei, caramba, que criatividade. É isso. Agora sou o Joe, né? Eu achei bacana, assim, o início, assim, a história de ficar quietinho, eu gosto bastante, né? Acho bacana, mas aí fiquei pensando, sou mulher da comunicação, pensei. Falaram para a gente não falar, mas isso não quer dizer que a gente não pode se comunicar. E aí eu comecei a achar que o povo estava muito assim e tal, aí comecei a rir, comecei a mexer, dei tchau, depois comecei a dançar. Aí foi uma ideia de quebrar gelo, de me comunicar sem falar. Eu achei que foi bacana. Depois que o Igor deu um sorriso, né, Ingrid? Ficou legal, assim, deu uma descontraída. Só isso. Obrigada, Cíntia. Posso eu, né? Acho que eu fiquei refletindo muito sobre o poema que a gente leu antes, né? Acho que é um poema, né? Não sei. E, assim, foi uma experiência muito interessante começar a observar a minha fala interna, né? Porque como me pareceu que eu não poderia falar com o outro, então a voz interna assumiu, né? Pela dificuldade de se entregar ao silêncio, né? E depois também eu comecei a tentar observar o que estava nas telas, assim, né? O ambiente, né? E aí fiquei tentando achar coisas que talvez eu não identificasse se eu estivesse falando ou a outra pessoa falando, né? Aí eu vi lá que o Davi Carlo tem um violão atrás dele, então aí já me remeteu ao meu filho que toca violão. Eu vi a Kellen com um colarzinho de pérola, e eu adoro colarzinho de pérola, né? O Igor, eu percebi isso que o Davi tinha falado, né? Que não dava o óculos, né? Dava uma... E aí eu tentei ver por trás da janela dele, né, que tinha. Enfim, assim, eu achei, para mim foi uma experiência interessante para ver como o que acontece comigo nessa situação, né? Como é difícil sustentar o silêncio, e aí eu acho que intuitivamente a gente começa a achar outras coisas para fazer, né? E, enfim, foi uma experiência também, uma boa descoberta. Para mim também, eu fiquei como que fosse uma pessoa na minha frente, duas, né, ouvindo uma queixa ou uma conversa que alguém vem no dia a dia colocando. E observando, então, as duas colegas, uma assim mais quieta, serena, e a outra um pouco mais extrovertida, no meu pensar, assim. E fui me observando, o pensamento foi naquela música de fundo que está colocada, e também observando os detalhes da pessoa que estão na minha frente. Eu me coloquei, assim, numa atitude de escuta, observando as duas colegas, né, uma diferente da outra, o ser. Então, fiquei mais nesse olhar das diferenças, né, que nós, como pessoas, temos, e a dificuldade também de não só ficar assim, escutando a pessoa, mas também o que se passa ao redor. Interessante. Obrigado, Emma. Raquel? Oi, bom dia. Eu fiquei mais atenta, na verdade, a mim, porque, apesar da gente estar em silêncio entre nós, eu achei que eu não estava em silêncio, então minha cabeça estava pensando várias coisas, reparando em vários detalhes.
E aí fiquei, né, fiquei tentando me concentrar em ficar um pouco em silêncio, um pouco com menos barulho comigo. E aí uma coisa que eu lembrei agora, pensei enquanto as outras pessoas estavam falando, é que eu tenho um cunhado e ele é surdo. E eu já me perguntei algumas vezes como é que deve ser um mundo em silêncio. Só que o mundo dele talvez não seja em silêncio, porque ele tem um barulho, um movimento, uma linguagem interna, e a gente nunca tinha pensado sobre esse lado. Obrigado, Raquel, por trazer esse ponto. E, na verdade, sintoniza bastante com o que eu ia comentar, né? Que estar em silêncio, não necessariamente quando a gente fica quieto, a gente fica em silêncio. Né? Então, a gente pode não estar falando nada e não estar em silêncio, né? Então, o silêncio é uma prática, e sustentar o silêncio é uma prática, né? Então, a gente começa a se perguntar, né? Por que está me incomodando tanto ficar em silêncio? Por que é tão difícil ficar? Né? Que pensamentos que me vêm, né? E que tornam essa experiência de sustentar esse silêncio ser mais difícil, né? Então, sem dúvida, pessoas que não têm a audição, elas não estão em silêncio o tempo inteiro, elas estão pensando, se comunicando por gestos, isso não é silêncio, né? Silenciar é buscar esse silenciamento mesmo, né? Essa apreciação, usar outros elementos de investigação. E eu acho muito, muito doido, assim, né? Quanto 3 minutos já geram tantas coisas, né, na gente, né? Parece tão pouquinho, né? Alguém até falou, poxa, se fosse 3 minutos a gente conversando, talvez não ia ter gerado nada, né? A gente ia lá para a conversa, ia gerar uma frustração, porque algumas pessoas iam voltar, não deu tempo de eu falar, né? Sala de Zoom é sempre esse desafio, as pessoas sempre voltam, mas fulano de tal não falou, daí continua falando no grupão, e de repente 3 minutos de silêncio, tantas coisas vêm à tona, né? Então a gente tem experimentado muito esse lugar do simples, né? Existe algo de muito simples também nesse processo de prática e de busca, né? A gente pode pesquisar 1000 teorias, estudar, ler vários livros, participar de vários cursos, né? Ser PhD e escuta, fazer um curso de PhD e escuta, parece que não é nesse lugar, né? Parece que a escuta está num lugar muito mais simples e muito mais... Ela pode ser praticada toda hora, todo momento, né? Em todo lugar, e acho que por ser tão simples é tão complexo, né? A simplicidade tem um lugar de complexidade também. Eu vou continuar aqui, né, trazendo um pouco da nossa intenção e para a gente voltar e fazer outra prática. Então, eu estava refletindo, né, um pouco o que a gente quer, né, o que queremos explorar, né, e me veio um pouco desse textinho que eu trago aqui, né, que é explorar os paradoxos, as ambiguidades, as incompreensões. Queremos dar 2 passos para frente na investigação profunda do outro e, às vezes, 2 passos para trás para olhar o todo com mais clareza. Nós queremos ter mais certeza que uma relação de fato já chegou ao fim ou se não passa de um grande mal-entendido. Ou também queremos não ter certeza de nada, limpar nossas mentes contaminadas e simplesmente focarmos em fatos concretos que nos ajudam a tomar decisão. Queremos falar do que mais nos importa na vida. Queremos também escutar o que mais importa na vida de outra pessoa. Queremos nos fortalecer para encarar as conversas difíceis que temos lá fora. Então, esse é um pouco da nossa intenção. Algumas pessoas, elas falaram assim na partilha. Acho que também o fato das pessoas virem aqui de uma forma intencional para praticar a escuta já facilita, né? Porque as pessoas já, de alguma forma, já estão com essa intenção. Com certeza isso é verdade. Quando a intenção já está colocada, a intenção é esse simples que muda tudo. Quando a gente tem intenção, a gente consegue fazer, a gente consegue ter momentos significativos. E a gente sabe que, às vezes, em outros espaços é mais difícil construir a intenção, né? Que quando a gente tem a intenção, a porta já está aberta. Né? Da intenção para a resolução, o passo é muito curto. O difícil mesmo é chegar na intenção. E por que é importante a gente estar num grupo que intenciona? Porque é onde a gente se fortalece.
É onde a gente ganha força, é onde a gente ganha massa muscular mesmo, sabe? Quando você vai na academia e treina, e aí aquele exercício fica mais fácil quando você tem que fazer essas coisas do cotidiano. É mais ou menos por aí, é assim que a prática funciona. E aí a gente tem alguns acordos, né, em comunidade que fazem essas práticas já partirem de um lugar comum, né? Então, escutar com atenção, falar com intenção. Então, da onde que parte a minha escuta, né? Eu chego para um encontro e eu estou, de fato, escutando o que o outro está dizendo, né? Escutando de uma forma limpa, tentando não misturar com as minhas coisas, né? Olhando para ele como um indivíduo que tem as suas próprias histórias, as suas próprias vivências. Eu falo com a minha intenção, né? Com a intenção de contribuir para o que está sendo construído. O silêncio faz parte da conversa, é um acordo. Se todo mundo resolver ficar em silêncio, não tem problema, né? E se o silêncio aconteceu, vamos acolher ele, né? Porque ele pode estar sendo uma parte importante do processo. Corresponsabilização pela jornada. Então, as jornadas, né, nunca são uma mão única, né? Ela precisa do nosso, né, de quem está realizando o encontro, mas também de quem está participando, estar presente, estar aberto. Oferecer o que tem, pedir o que precisa. E as exposições, e aí também, né, essa coisa de a gente acaba compartilhando às vezes situações em grupos como esse que não precisam ir para fora, né? Não precisam ser transformados em cases ou qualquer outra coisa, né? Que ficam com a gente, com quem viveu a experiência. E aí alguns acordos gerais também, né? Que eu já comentei, de câmera ligada, do microfone fechado quando alguém está falando. E de usar o levantar a mão, aí vocês todos já estão bem craques nesses acordos. A prática leva à evolução. Não existe perfeição. Vocês não vão chegar em um lugar que vão falar, nossa, eu já sou perfeita em escutar, pode vir falar comigo aqui, ó, sou a mestre da escuta. A gente vai tropeçar, a gente vai falar, meu Deus do céu, eu estou praticando esse negócio e eu errei ali, olha que absurdo que eu não consegui dar mais atenção àquilo que aconteceu. Então, a gente está sempre nesse processo, né? Tem coisas que são mais difíceis. O que acho que foi a Simone que trouxe, né? Eu fiquei imaginando esse exercício com as pessoas que eu conheço, com a minha família. Né? A gente não consegue ficar 3 minutos, talvez, se olhando em silêncio com as pessoas que moram com a gente. Às vezes é mais difícil do que com pessoas desconhecidas. Isso faz parte, né? São vários processos. E essa jornada, então, a gente vai ter, sim, algumas bases, né? Que alguns de vocês já devem conhecer, que são apenas bases, né? Bases que nos ajudam a estar aqui presentes e escutar melhor. Então, comunicação não violenta, teoria U, arte de anfitriar, investigação apreciativa, pedagogia do círculo, estruturas libertadoras. Então, quis trazer para vocês conhecerem também, né, todas essas metodologias, para quem ainda não conhece, estão disponíveis aí online em vários lugares para vocês conhecerem, e elas são um pouco da base do que a gente vai usar nos nossos encontros, sempre pensando no simples, né, nas perguntas que a gente quer se fazer, né, elas só são uma base, mas o que de fato importa são as nossas conversas, é o simples. E aí, para a gente seguir aqui numa prática, a gente vai continuar nos mesmos grupos, e agora vocês vão poder falar com as pessoas, que vocês só trocaram silêncio. E pensando nesse aspecto, né, de quando a gente tem a verdadeira intenção, né, então estamos aqui intencionados nessa escuta, o direcionamento é a intencionalidade da escuta, não há outro senão, né, vá para essa sala querendo escutar a outra pessoa. E estamos aqui numa sexta-feira, dia 26 de junho, acabou o primeiro semestre do ano de 2021, praticamente, né, daqui 5 dias acaba. E a pergunta é muito simples, que ela é: como você está? Como que você está chegando? Como é que você está, né? Como que você está chegando nesse dia?
nesse dia 25/6/2021. Como que você está? Então, explorando um pouco mais esse lugar de se abrir um pouco mais do que essa pergunta que a gente acaba se fazendo, tudo bem, tal, e nunca responde direito, né? É sempre um tudo e você. Né? Aqui no Brasil, o oi, tudo bem virou, na verdade, oi. Se a gente quisesse tirar o tudo bem, não ia fazer diferença nenhuma, porque a gente nunca responde, de fato, a pergunta que a pessoa está nos fazendo, né? É uma fala que ela a gente chama na teoria U, a gente vai ver isso em encontros mais para frente, que é a fala do hábito, né? Oi, tudo bem, tudo e você? Não, eu e você saímos iguais dessa interação, nada muda. Então, experimentando um pouco mais de verdade, aumentando um pouco mais de verdade sobre como vocês estão, e vocês vão estar em 3 e 4 pessoas, então cada um responde. Vocês vão ficar 20 minutos nas salas, então cuidem do tempo, né? Quanto mais ou menos cada um consegue falar, talvez, acho que 20 minutos isso. E aí a gente volta aqui para a salona. A pergunta é como você está? Vocês podem escutar, cada uma das pessoas fala, e depois uma conversa generativa, livre, né? Mas lembrando de olhar mais para esse processo de escutar o outro, mais do que já tentar achar alguma solução para o que ele trouxe. Pessoal, abrindo as salas, mesmo grupo, aceitem os convites, tá bom? Bem-vindos de volta, então, aqui para a salona. Agora que vocês tiveram esse tempo aí de se conhecerem, de conversarem, de contarem como é que vocês estão, eu queria fazer uma nova rodada aí de ouvir vocês com a seguinte pergunta: como é ouvir outra pessoa quando a gente está com a intenção de ouvir? Ou também, como é falar para outra pessoa quando ela está com a intenção de te ouvir? Perguntas poderosas, gente. Quem que vai abrir o microfone? Sloana? Pode falar, Sloana. Então, gente, assim, eu vou falar uma coisa até meio esquisita, assim. Vocês acreditam que eu acho que até hoje, até agora, assim, eu nunca tinha parado para pensar que eu tinha que ter uma intenção na minha cabeça, assim. Mostra o quanto que eu sou uma pessoa, assim, que... Eu estava falando, né, com o meu trio, que foi o Leandro e a Adriana, que eu passei muito tempo dentro da ciência, então eu era a rainha do checklist. Eu estava o tempo todo checando as coisas e eu era meio mecânica e impessoal. Então, assim, a minha intenção era produtividade, assim. Então, o meu foco era sempre preencher o checklist do dia. E tudo mais, dá licença que eu tenho coisas para fazer. E essa coisa da intenção me pegou muito assim, de surpresas. Eu tenho que ter intenção em ouvir e tenho que ter intenção em falar. Mas, de um modo geral, isso estava muito no piloto automático, assim. Eu estou até meio bugando aqui, assim, como assim? Eu tenho uma intenção genérica, uma intenção de cumprir tarefas, uma intenção de ser gentil, uma intenção de atender expectativas, mas não era uma intenção minha, era uma intenção, assim, meio autômata, meio... uma coisa meio reprodução, sei lá. Eu tô até assim sem graça. Gente, que falta de atenção. Obrigada, Sloana, por partilhar e ser tão aberta. Acho que é importante essa partilha. Obrigada. Amanda? Nossa, foi uma experiência muito boa, assim. Geralmente a gente escuta a pessoa, mas não com a real vontade de escutar. A gente escuta para já complementar na sequência o que ela disse, né? Com o nosso pensamento, com a nossa sugestão, com o que a gente viveu na nossa vida com algo parecido.
A gente não escuta por escutar, a gente escuta já na ânsia de falar na sequência, de interromper, de falar mesmo, assim, logo, né, depois que a pessoa falou. E conversar com elas, né, com a Moema, com a Paola, com a Ceci, de exatamente falar, sabendo que ninguém vai te interromper, o seu raciocínio, a sua linha de pensamento, é muito bom, porque vai que vai. Você vai falando, e aí as ideias vão vindo, e você vai construindo a sua narrativa, assim. Então, foi muito importante ouvir elas, sem já preparar na minha cabeça o que eu ia falar na sequência, porque eu não ia falar nada na sequência, eu só ia realmente escutar, e falar também sabendo que ninguém vai interromper o raciocínio, sabe? Foi bem interessante nesse sentido. Francinara? Para mim foi muito rico, primeiro porque no momento de observação e de silêncio, eu estava em um grupo, tive problema com a internet, voltei em outro grupo. Então, eu acho que só essa experiência já foi válida. Mas o que eu gostaria de colocar é a importância da fala sem ter um roteiro preparado. Acho que é um alinhamento com o que a Sloane e a Amanda disseram, porque eu tenho pensado muito sobre ser autêntica, ser eu mesma, e aí na fala do Igor, ele falou que ele partilhou, né, na fala dele, a importância que ele tem feito muito a observação de como ele se apresenta, a leitura que ele faz dele mesmo e a leitura que os outros fazem. E no meu caso, especificamente, sempre essa preocupação da imagem que eu estou passando e aquilo que o outro vai construir a meu respeito. E quando a gente, né, no meu caso, a oportunidade que eu tive de falar sem roteiro, sem um preparo, sem ter que depois argumentar em cima da fala de outro, é muito rico e acho que é o verdadeiro exercício da autenticidade, né? De poder realmente ser a gente mesmo e trabalhando aí a história do julgamento, que é tão difícil e tão complexo esse exercício, talvez. Legal, Francinara, obrigada. Muito bom. Acho que tem o Leandro. Oi. Eu não sei se vocês já viram, mas tem vários artigos que falam, né, sobre os maiores medos do ser humano. E eu lembro de ter visto alguns que falam que o maior medo é o medo do julgamento, né? Então, quando você faz essa pergunta assim, né, como é falar quando o outro tem intenção de te escutar? A primeira coisa que me veio em mente é o seguinte: então, se o outro tem a intenção de me escutar, ele vai me julgar. Enquanto eu estou falando, ele está me julgando. Então, a gente fica, muitas vezes, falando e, às vezes, preocupado com o tempo. Mas o que é que eu vou falar agora? Às vezes, eu esqueço de mim para poder atender ao outro, né? O que é que eu vou falar agora? Já falei tudo que eu tinha para falar, mas e agora? Faltou 1 minuto ainda. E agora? O que é que o outro... É como se na cabeça estivesse lá, dizendo, e agora? O que é que o outro vai pensar se eu não tiver mais nada a dizer? Então foi bem bacana. Até teve uma situação no nosso exercício que a Adriana, ela teve 1 minuto aí de sobra para falar. Eu falei, Adriana, então vou pegar aqui um exercício que a gente fez lá na formação de líderes. Se você não tem mais nada para falar, vamos ficar calado, só olhando para você. Ela já ficou super inquieta, né, Adriana? Ou seja, sempre um exercício eterno isso aí. Obrigada, Helena. Paola? Bom, eu não costumo falar muito como eu tô, ainda mais porque eu não conheço, né? Porque eu fico com a sensação que eu tô incomodando, assim. Mas acho que foi uma das primeiras vezes, o tempo todo, que eu falei, olha, gente, tô cansada, tô exausta, assim, todo dia tapa na cara, tô cansada. Me senti confortável de falar, sabe? Porque eu sabia que ali ninguém ia vir com uma solução para mim, né? Não, mas veja, você pode fazer tal coisa. Uma coisa que eu comentei, que eu acho bem interessante desse período que a gente está vivenciando,
como as pessoas se abriram para processos terapêuticos, que nada mais é do que uma escuta qualificada. Então, olha como a escuta, ela realmente, ela cura, né? Não é o desabafo só, mas é o poder você falar e a pessoa não tentar resolver ou minimizar a sua dor, né? Então, foram duas coisas aí que eu queria compartilhar. Obrigada, Paula. Legal, Davi. Paula. Davi Aquino. Legal essas falas. Eu vou pegar duas aqui da Francinara e do Tiago, do Leandro, que eu fiquei pensando sobre intenção, né? Quando foi feita a pergunta, como é que a gente falar a partir dessa intenção. Acho que a intenção que nós estamos falando aqui é diferente da intenção que o Leandro trouxe. Que a intenção que nós estamos falando aqui, a gente criou um ambiente, a gente está tranquilo, a gente está sem essa preparação que a Francinara está falando, a gente está querendo ser autêntico. E quando o Leandro citou uma que foi bem legal ele ter citado isso, e é muito o que acontece, que é quando a pessoa nos diz assim, eu estou com a intenção de te escutar. Caramba, o que vem aí? Ele quer me julgar. Então, é outro tipo, e parece que é outro lugar, parece que é outro tipo de intenção, aquela intenção do que eu posso tirar dele, né? O que eu posso ganhar a partir do que ele vai falar. Então, assim, como é que a própria palavra intenção tem significado diferente? Mas é isso que me deu vontade de falar aqui com vocês. Obrigada. Davi, isso que você trouxe, que o Leandro trouxe, me lembrou uma frase do Marshall Rosenberg, que é o fundador da comunicação não violenta. E ele fala assim: não pense que o que diz é empatia. Assim que pensa que o que diz é empatia, estamos distantes do objetivo. Empatia é quando conectamos a nossa atenção à nossa consciência e não o que falamos. Então, não existe palavras certas ou a frase correta, né? Ou um passo a passo para a gente seguir. Existe a nossa intenção, e a nossa intenção vai falhar, a nossa intenção vai construir novas situações, né? Mas a intenção, ela está muito mais conectada com a nossa real intenção de se conectar com o outro do que com as palavras que a gente usa, né? Vou colocar a frase ali. Jaqueline. Primeiro, eu quero dizer para vocês da minha alegria de estar vendo aqui pessoas que a maioria até esse momento eu não conhecia, né, falando desses temas, né? Acho que isso renova a nossa esperança, né? Acho que, infelizmente, o meu cotidiano, esse tema, né, ele está muito presente para mim, mas não tão presente para os meus círculos. E é muito legal ver tanta gente falando nisso, assim, renova um pouco essa alegria, essa esperança, né? E, assim, eu saio com uma questão que a gente conversou no grupo, que foi muito legal para mim, que é, assim, renovar um pouco o compromisso de me ouvir, né? Eu acho que desde o primeiro exercício eu percebi essa dificuldade, né? Talvez numa atitude menos para o outro e mais comigo mesma, né? Que eu acho que todo esse processo que a gente vê que acontece quando a gente se dispõe a escutar o outro, no meu caso acontece, eu percebo claramente isso em mim, né? Na minha escuta de mim mesma, né? E aí você trouxe, Gabriela, a questão da CNV, e esse movimento, para mim, começou muito quando eu comecei a estudar CNV, que eu decidi que eu ia usar a CNV para mim mesma. Acho que foi a primeira coisa que eu resolvi estudar, sem pensar em que isso podia ser útil no meu trabalho ou na minha prática de olhar o outro, né? E eu estou saindo daqui, assim, com isso renovado, né? Assim, de como é que eu posso melhorar a minha escuta de mim, né? Me calar
em alguns momentos para poder ouvir lá nas profundezas o que de fato está acontecendo comigo. Muito obrigada aí pela essa oportunidade, valiosíssima. Obrigada, Jaqueline. Muito bom ouvir vocês, né? A experiência de vocês. Acho que tudo isso vai consolidando, né? Essa importância mesmo dessa prática, né? Dessa autoescuta também, né? Então, quando a gente para escutar, existe também um processo de se observar, né? De autoobservação, né? Porque se a gente coloca a escuta nesse lugar, se a gente tira a escuta desse lugar passivo e coloca a escuta nesse lugar ativo, a gente também começa a perceber coisas sobre a gente mesmo. A gente está nos minutinhos finais, ainda quero fazer um check-out, mas só queria compartilhar com vocês né, da nossa comunidade. Paty, você pode postar o link lá do cuidadoria.com/comunidade? Então, esse é um dos ciclos, né, um dos círculos que vão acontecer, que está começando hoje dentro da nossa comunidade. Esse círculo ele vai ser quinzenal, a gente vai continuar praticando, vai continuar se reunindo, olhando para essas ferramentas, olhando para essas perguntas, olhando para esse processo de autoobservação, de observação do outro. Além do círculo de escutatória, que é permanente, né, quinzenalmente, sexta-feira, 10h30. Quarta-feira de manhã a gente tem o Slow, que é Encontros para Desacelerar. A gente teve aí um mês inteiro fazendo meditações e encontros sobre autocompaixão. Nas segundas-feiras, a gente tem sempre ciclos novos acontecendo, então a gente já falou de novas economias, a gente já falou do Reinventando as Organizações, a gente já falou sobre esperança ativa, e atualmente a gente está num ciclo chamado Reinventar-te, com temas diversos, né? A gente já discutiu aí sobre mundo em transição de carreira, antirracismo, ainda vamos ter encontros sobre regeneração, e sobre aprendizado com um erro, tipo um fuck up night, né? Deu tudo errado, o que a gente faz quando dá tudo errado, o que a gente está planejando. E a gente vai iniciar também no próximo mês um círculo de liderança facilitadora. Vão ser um encontro mensal, na quartas-feiras, para falar sobre facilitação. Então, a nossa comunidade tem tudo isso acontecendo, ela funciona por uma assinatura mensal de R$ 65,00. Então, quando as pessoas entram nessa assinatura, elas podem participar desses encontros. Além na nossa plataforma, como o Leandro falou, sugerir temas, quero falar sobre isso, e aí a gente vai encontrando espaços, né? A Paty compartilhou ali o link. Então, quem tiver interessado, juntem-se a nós, né? Juntem-se à nossa comunidade, que é um lugar que nos dá muita força aí para as nossas conversas internas, conversas lá fora que são difíceis. E para terminar, pontualmente, o nosso check-out é como que você está saindo em uma palavra. Você pode escrever no chat, ou se alguém tiver com vontade de abrir o microfone e compartilhar também como que está saindo do encontro, também fica aberto aí os microfones. A Jaqueline está falando inquieta. Ingrid, agradecida. O Igor sereno. O que mais? O Igor relaxado. Adriana leve. Cíntia energizada. Sloana satisfeita. Adriana grata. E em paz. Poema grata. Luciane grata. Tchau, Ingrid. Um bom final de semana, pessoal. Esperançosa, inspirada. Descansem. Obrigada, gente. Abraços. Tchau. Tudo de bom para vocês. Venham para a próxima.